Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista, do consultor que deseja alcançar a alta performance. Antes de apresentar a convidada, eu já quero convidar você para seguir o canal aqui, o podcast Ponto de Encontro, seja no Spotify, seja no YouTube, compartilha, nos ajude a fazer com que o canal possa chegar a mais pessoas. Hoje, recebendo aqui Raquel Quaiotti, espero não ter errado o sobrenome dela, que esse povo chique, com sobrenome mais chique ainda, fica dificultando a vida da gente os sobrenomes comuns. Raquel, boa noite, seja muito bem-vinda. Um grande prazer te receber aqui no Ponto de Encontro, no episódio 22. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Helder. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast que, né, tanto colabora para um pessoal que está ingressando na indústria farmacêutica ou que vem buscando aí uma ascensão de carreira. Espero poder contribuir também, né, com o seu conteúdo, com o seu pessoal. E antes da gente começar, eu só quero declarar, então, que tudo que a gente conversar aqui, tudo que eu trouxer, é uma opinião pessoal, né? Não tem nenhum vínculo com a empresa que eu atuo. Exatamente, deixar claro que aqui a gente está conversando com a Raquel Quaiotti, então é para contar a história dela, a carreira dela, compartilhar aí as experiências, os aprendizados ao longo desses anos aí. Eu não vou bater sua carteira, vou deixar você poder contar a sua história. Então, Raquel, para que as pessoas possam conhecer, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para que todo mundo aí conheça um pouquinho da Raquel. Joia. Bom, então, sou a Raquel, né? Tenho hoje 44 anos, 23 deles de indústria farmacêutica, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes lindos, eu sei que eu sou suspeita, mas eles são lindos. A Ana Luísa, que tem 17 anos, o Léo tem 12. Eu sou divorciada já há 5 anos, então hoje moro eu e os meus 2 filhos. Sou de Campinas, hoje moro em Valinhos. E eu gosto sempre de citar, quando eu conto um pouquinho da minha vida pessoal, né, e de quem eu sou, que eu tenho uma rede de apoio fantástica, né? Eu tenho a minha mãe que mora muito perto, que desde o nascimento da minha primeira filha me dá todo o suporte. Tem outras pessoas da família perto também, e isso também me permitiu buscar uma ascensão na minha carreira, me dedicar, porque a indústria exige, né, uma dedicação grande, todo mundo sabe disso. Sou formada em administração de empresas e, bom, acho que é isso. Uma primeira apresentação, acho que é isso, Helder. Não, tá excelente para a gente poder conhecer um pouquinho dessa história, né? E a gente vai entrar um pouquinho para falar sobre ela nesse papo que a gente vai conversar aqui nessa próxima 1 hora de bate-papo. Raquel, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho assim, como que surgiu o seu interesse na indústria farmacêutica. Eu sempre gosto de brincar porque eu nunca tive o sonho de ingressar na indústria farmacêutica e me apaixonei depois. Então eu gosto de conhecer um pouquinho dos convidados, assim, como foi que surgiu esse namoro com a indústria farmacêutica? Helder, eu também não, para falar a verdade, eu nem conhecia a indústria farmacêutica, né? O famoso caí aqui de paraquedas, foi isso mesmo, né? Eu era muito nova, eu tinha acabado de concluir o ensino médio, na época eu fiz o ensino médio técnico, na Fundação Bradesco, naquela época, para os alunos da fundação, eles ofereciam, né, 3 vagas de emprego para 3 alunos quando concluíam o curso técnico. E eu entrei, ganhei uma dessas vagas e fui trabalhar no banco, né? Trabalhei no Bradesco, entrei para a faculdade logo em seguida e fiquei mais ou menos 1 ano no banco e vi que não era aquilo, né? Não estava feliz com rotina, com oportunidade de carreira, enfim, resolvi sair do banco, pedir demissão e procurar alguma outra coisa. E fui parar no CIE, né? Famoso CIE, buscando uma oportunidade de estágio. E eu tinha só uma condição que eu pagava a minha faculdade, né? Eu trabalhava durante o dia para pagar os meus estudos e muitos estágios não pagavam o suficiente. E foi aí que a pessoa do CIE me falou da possibilidade da indústria farmacêutica, que na época era um dos estágios que pagavam melhor, né? Acredito que seja até hoje. E falei, tá bom, vamos lá, vamos tentar, né? Ela me disse que precisava ter um carro, eu não tinha, mas falei com a minha mãe, tá bom, vamos tentar. E eu, logo de cara, participei de 3 processos seletivos. E entrei em 2 deles, né? E aí era uma empresa nacional e uma multinacional, e eu
escolhi, obviamente, a multinacional, que é a empresa que eu estou até hoje, né? Então, às vezes eu falo, né, falei aqui já que caí de paraquedas, mas na verdade acho que tem bem a mão de Deus ali, né, que sabia de tudo que estava Sempre por tem vir. essa mão de Deus, exatamente. Sempre tem, sempre tem. E foi assim, a única coisa que eu sabia da indústria farmacêutica era de ver aquela pessoa com a mala preta que entrava para falar com o médico quando a gente estava no consultório. Mas nem preciso falar que me apaixonei, obviamente, logo de cara, e estou aqui até hoje. Não, excelente. É legal isso aí, Raquel, que você traz, essa que o CIE hoje, eu tenho visto muitas pessoas que estão participando aqui trazendo que iniciaram pelo CIE. Hoje, o CIE, né, não tem ainda, acredito, alguns laboratórios, mas diminuiu bastante porque o LinkedIn veio para ser um facilitador e muitas vezes acaba que capitaliza ali, como se diz, os candidatos. E é Com interessante que certeza. muitas das pessoas que conquistaram uma carreira sólida como a sua na indústria financeira, não não conheciam a indústria farmacêutica antes, né? Então, como que são as coisas são interessantes que caíram de paraquedas, se apaixonaram e permanecem anos e mais anos nesse mundo aí da indústria farmacêutica. E você tem uma coisa que chama muita atenção e que eu vejo que é cada vez mais raro. Você está 20 anos na mesma empresa. Eu queria que você comentasse isso para a gente, sabe, Raquel? Como se reinventar na mesma empresa para ficar tanto tempo? Porque é um desafio. Você conseguiu isso. Sim. Então, como fazer isso para essa vida longa nas empresas? É interessante, né, que você traz que está cada vez mais raro, tá mesmo, acho que por fatores diversos. Na empresa que eu trabalho, ainda é comum ter algumas pessoas com muitos anos, assim, de empresa, né? E quando você me pergunta, assim, como se reinventar, eu acho que isso não foi só para mim, que fiz uma carreira de mais de 20 anos na mesma empresa, mas todo mundo teve que se reinventar o tempo todo, né? Quando eu penso na indústria farmacêutica nos moldes que eram no trabalho quando eu entrei e o que é hoje, né, a mudança ela é gritante, né? E, mas assim, a empresa que eu estou também mudou bastante, né? Depois que eu ingressei, na época era uma empresa alemã, né? Mudou de nome 3 vezes depois nesses 20 e poucos anos. Duas dessas mudanças se deram realmente porque outras empresas adquiriram, né? E mais ou menos há 12 anos atrás, a empresa foi comprada por uma empresa japonesa. E eu acho que aí foi a maior mudança de todas. Assim, é como se a gente estivesse trabalhando numa outra empresa, né? Porque os japoneses eles trazem uma cultura muito forte, né? Eles têm valores muito fortes. Eu lembro que no começo a gente tinha treinamento sobre os valores da empresa, né? A forma de trabalhar mudou bastante. Nesse momento também que entrou para a gente o compliance, né? Então a gente teve realmente que reaprender a trabalhar muita coisa, né? Mudou muito o que a gente fazia antes para esse novo formato, né? Além disso, quando eu penso assim no mercado de trabalho, em tudo que mudou, né? Quando eu entrei aqui, quase não tinha mulheres na indústria farmacêutica, né? Líderes mulheres, então, a gente praticamente não via. Eu lembro que tinham algumas empresas que nem contratavam mulheres, né? Era proibido contratar mulheres. Eu lembro ainda da sensação da minha primeira convenção, né? Eu era muito nova, tinha 21 anos, eu fui a terceira mulher em toda a minha regional. Nossa, Não, imagina, uma regional de acho que umas de 60 e poucas homens? pessoas, eu fui a terceira mulher. Eu lembro de chegar naquela convenção e a maioria eram homens mais velhos, né, casados, era um perfil completamente diferente. E aquela sensação do tipo, onde eu vim parar, né? O que eu estou fazendo aqui? Saí do banco, onde tinha muita mulher, e isso foi mudando, né? Isso foi mudando. A gente vê hoje mais de 50% dos profissionais da indústria farmacêutica hoje são mulheres, cada vez mais comum líderes mulheres, né? Acho que no campo a gente ainda vê mais líderes homens do que mulheres, mas quando a gente vai para dentro da empresa,
né, no marketing. Na empresa que eu trabalho, inclusive na alta liderança, tem várias mulheres, várias diretoras. Acho que essa foi uma das grandes mudanças. Uma mudança que eu acho incrível, que a gente está vivendo com mais intensidade também nos últimos anos, são as empresas trabalhando a diversidade como um todo, né? Não só mulher, Exato. mas a diversidade quando a gente pensa em etarismo, quando a gente pensa em diversidade racial, LGBT, religiosidade, enfim, a empresa que eu trabalho Exato. trabalha fortemente, eu sei que outras são assim também. Então, são mudanças importantíssimas, né? E fora quando a gente pensa naquelas mudanças e nas adaptações que a gente teve que ter, quando a gente fala do próprio escopo da função, né? Eu não sei nem se eu deveria contar aqui que quando eu entrei, me entregaram uma caixinha, tipo uma caixa de sapato, com várias fichinhas verdes, e aquele era o meu painel médico, né? E se vira. E depois disso, quanta coisa mudou, né? Na época também eu Muita trabalhava coisa. numa linha totalmente generalista, que era a característica da empresa. Logo depois houveram as divisões dos produtos, eu passei a ser especialista. Por muitos anos a minha empresa era total retail, né? Característica da empresa era retail. Hoje já é uma empresa que está atendendo muito para o retail, né? Eu acho que a forma de contato também com os médicos, a forma de relacionamento, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e o que o médico quer hoje, que é diferente do que ele queria. E quando eu penso em tudo isso, sim, eu me reinventei e consegui fazer a minha carreira na mesma empresa, mas essa é uma necessidade que todo profissional da saúde teve, né? Todo profissional da indústria teve. E quem não se adaptou, quem não se reinventou, não conseguiu ficar. Né? Acabou se perdendo pelo caminho. E vai ser assim, né, Ilber, daqui para frente, cada vez mais. Eu acredito muito nisso. Eu fiz até uma postagem recentemente a respeito disso, porque o atual momento que a gente vive, ou você se reinventa, você se adapta rápido às mudanças, ou se você sofrer muito com elas. E o Claro. sofrimento vai ocasionar uma perda de performance, e aí vai complicar, e a pessoa pode acabar aí ficando disponível no mercado. Não tem jeito. É um mundo Exatamente. novo, onde a velocidade está muito mais intensa, então não adianta esperar verdades absolutas. Eu vejo muito, Raquel, a dificuldade do profissional, mas eu fazia isso ontem e dava certo, mas hoje não dá, então você precisa É, se adaptar rápido ao novo normal, a novas exigências do mercado para encontrar um caminho. Isso exatamente. é uma imposição do mundo moderno, não é da indústria farmacêutica. Aquele que não se adaptar vai acabar, aos poucos, matando a própria carreira e vai encontrar sérias dificuldades no mercado. Então não tem jeito. Ou adapta-se ou sofra com as mudanças. É uma realidade que a gente tem que se acostumar com ela. Exatamente. Isso é o novo normal. Eu falo isso sempre para, não com a questão de assustar ninguém, mas a gente precisa se preparar para isso. Precisa. Uma E a das gente teve aí coisas, esse fator da pandemia, né, Ilber, também, que a gente viu exato, acelerou muita coisa, né, dessa tanta coisa mudança, acelerar, exatamente. E a gente precisa se adaptar o tempo todo, não tem como. não tem jeito. E isso é muito importante o profissional hoje entender isso. É, Porque eu eu, estou vendo muitas eu, pessoas, eu converso com muitos profissionais da indústria farmacêutica no meu dia a dia, e eu vejo tantas pessoas colocando todos os cartuchos em 2024 nas férias, achando que as férias vai representar um rompimento com o mundo caótico que ela está aqui, que 2024 vai ser mais tranquilo. E vai gerar uma frustração nessas pessoas, porque esse nível de vai. intensidade não vai diminuir, Não, não vai. Eu acho que a tendência é aumentar. A gente que vai ter que estar aumentar. preparado para isso. Exatamente, essa intensidade. Exato. Raquel, você trouxe um tema muito legal. Até outro dia eu fiz um episódio do podcast com a Roberta Demari, gerente regional também no mercado hospitalar, sobre a liderança da mulher. Você sabe, a gente viu, quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu sou um rap, eu era rap do interior, né, uma cidade do interior, e aqui tinha aquela, assim, aquela verdade que mulher não podia ser contratada porque ela ia ficar exposta na estrada e, com isso, ela não teria capacidade. Hoje você vê várias mulheres tendo grandes resultados no mesmo setor que os homens, e aquele medo era simplesmente um receio que não existia. Eu quero perguntar assim, especificamente, como foi a sua transição para a liderança? Você, quando ingressou, já tinha esse desejo, esse sonho de ser uma líder na indústria farmacêutica, uma gestora, ou ele foi nascendo naturalmente?
Não, ele foi nascendo naturalmente e eu demorei assim um bom tempo para fazer essa transição. Eu, na verdade, fiquei 15 anos como representante, né? Contando aí o meu primeiro ano de estágio. Depois eu fui passando por todos os níveis, né? Na empresa são 4 níveis diferentes. Eu cheguei até a representante executiva. E, na verdade, assim, na empresa, como eu comentei antes, a gente era uma empresa de retail, né? Somente de produtos retail. E as possibilidades de carreira que a gente tinha, elas eram ou para gestão de pessoas, né? Ou para as funções em matriz, né? Para marketing, treinamento, enfim, Treinamento. isso, exatamente. Eu, sim, brilhava meus olhos para a gestão, mas isso depois de um tempo, né? Assim, depois de bastante aprendizado, bastante vivência. Era o que eu queria, mas eu confesso aqui que eu tinha também um plano pessoal, né, um sonho pessoal, que era o de ser mãe, né? Eu sempre tive isso na minha vida. Eu queria ter filho, nova, e não queria ter só um, eu queria ter 2 filhos. E aí foi uma decisão minha, eu assim, de fazer isso primeiro, porque eu sabia também do desafio que seria assumir uma gestão, né? Eu sempre fui pracista, né? Nem sei se usa mais esse termo pracista, mas enfim, eu trabalhava só aqui, né? Nós que temos um pouco mais de indústria Foi um farmacêutica, a termo gente acho sabe que veio esse da termo. nossa época isso, É, né? Mas enfim, é sim. a gente falava assim, né? E eu não viajava, me dava essa possibilidade. Isso estava muito alinhado com o meu gestor, né? Que buscava sempre me desenvolver, ele já me tinha como braço direito, assim, né, nesses últimos anos. Mas eu brincava com ele, eu falava, olha, eu prometo que eu vou ser sua melhor representante, mas deixa eu quietinha aqui, no momento certo eu vou buscar um outro degrau. E aí uma coisa importante, nesse ponto, quando eu paro para pensar, eu achei legal trazer aqui, porque é o seguinte, quando a gente fala em desenvolvimento, né, quando a gente fala em buscar coisas novas, nem sempre necessariamente a gente precisa pensar num upgrade de carreira, numa nova função. Né? Eu acho que a gente tem que buscar isso o tempo todo, e, né, ser melhor o tempo todo, se desenvolver na própria função. Né? Tanto é que eu fui passando por vários steps até chegar a representante executiva. E aí eu fiz isso, né? Então eu tive meu segundo filho em 2011, e aí quando ele já estava ali com uns 2, 3 aninhos, eu voltei a conversar com o meu gestor, que era o mesmo, ele ficou muito tempo comigo, falei, olha, eu acho que agora eu quero começar a me desenvolver. E aí, em 2014, eu participei de um programa dentro da própria empresa, que era um programa de desenvolvimento para a liderança para aqueles representantes que tinham essa pretensão de carreira. E foi muito legal. Eu participei com um grupo ali do Brasil todo, né? Um grupo, imagino que tinha uns 10, 12 representantes, e a gente foi tendo vários treinamentos, vários cursos, e no final desse programa, eu tive a possibilidade de fazer um job rotation. Tinha uma vaga e eu consegui passar no processo, e eu fiz. Aí era um job rotation de gerente distrital para gerenciar uma equipe de estagiários num projeto novo da empresa. Então, naquele momento, como era um projeto, eu trabalhava em Campinas, em Belo Horizonte, em Salvador e no Rio de Janeiro. Para mim foi uma Nossa oportunidade, Senhora. não, desafiadora, mas incrível, assim, de aprendizado, né? Mas aí no finalzinho do ano, antes de terminar, eu estava 4 meses só no job, a empresa teve um momento de expansão de linha. E aí eles abriram um processo seletivo para várias vagas de gerente distrital, eu passei no processo, e aí em janeiro de 2015 eu assumi a minha própria equipe, que também é um outro desafio, né? Mas que foi muito interessante, porque, de uma forma geral, como eu já estava aqui há muito tempo, eu acho que a gente vai se tornando assim uma certa referência para algumas pessoas, as pessoas mais novas que eu entrando, eu acabava dando apoio, né? A gente acaba compartilhando muita coisa. Então, acho que essa liderança eu já fui meio que desenvolvendo mesmo no papel de representante. E aí foi assim, estou desde janeiro de 2015 como gestora, né? E aí o ano passado a gente teve uma outra mudança na empresa e eu assumi o cargo de gerente regional. Ah, bacana. E as pessoas, né?
tem muitas pessoas hoje que têm o desejo de migrar para a liderança, então eu gosto de trazer também esse tema para poder falar de uma maneira como buscar isso no dia a dia, né? Eu vejo que Sim, muitas pessoas elas querem o bônus da liderança, mas não querem o ônus. E eu percebo que hoje, num ambiente bastante competitivo no mercado corporativo, a gente precisa querer o ônus antes do bônus. Então, eu preciso me vender sim. antes para, posteriormente, eu pleitear essa liderança formalmente, né? Então, tenho que auxiliar o meu gestor nesse processo, porque é um momento também de eu entender se faz sentido para a minha carreira. Eu acho que foi um privilégio meu, assim, poder fazer o job, sabe? Acho que você ter essa possibilidade de vivenciar um pouco também, né, antes de tomar a decisão definitiva, ela é interessante. Para mim foi ótimo e eu tive a certeza de que era isso que eu queria. Não, isso que é importante. A gente tem que estar bem, né? Porque se a gente não estiver É, bem, a gente vai ter reflexo na nossa performance, e a gente precisa se preocupar com isso. com E, certeza. e falando um pouquinho sobre essa relação, né? Esses desafios do representante, o tema hoje do nosso podcast, a gente viu, eu estava fora da indústria na época, mas como eu convivo com tantos profissionais do mercado farmacêutico, de diferentes laboratórios, diferentes momentos de carreira, eu vejo o quão significativa foi a mudança pós-pandemia. Essa relação, principalmente, do representante, do propagandista com o médico. E eu queria saber se, na sua opinião, você que estava dentro do mercado, como que você viu? Quais foram as maiores diferenças dessa relação antes da pandemia e do pós-pandemia? Eu acho que a relação em si, né? A relação em si, ela não mudou tanto. Eu acho que a forma da gente fazer as coisas é que mudou, né? Deixa eu explicar um pouquinho qual é a minha linha de raciocínio aqui quando eu digo isso. A gente teve sim que reaprender do dia para a noite a fazer as coisas totalmente diferente quando veio a pandemia, né? A gente teve que mudar totalmente a forma de impacto promocional, né, para os médicos. Quando eu falo impacto, não só a visita, né, todos os impactos, né? A gente passou a tentar fazer visita online, a gente conversava muito com o médico através do WhatsApp, a gente mandava material promocional por e-mail, os eventos eram remotos, os congressos, né, os grandes congressos passaram a ser remotos. E a gente tentando adaptar essa rotina louca nossa, que tinha mudado totalmente, enquanto o médico estava ativo, né? A gente sabe que alguns também passaram a atender remotamente, mas isso foi privilégio de uma ou outra especialidade que conseguia fazer isso. A grande maioria estava no hospital, estava no consultório e vivendo uma pandemia nunca vivida antes, né, por essa geração toda. E aí a gente ali ainda insistindo e querendo conversar com o médico. Eu nem preciso, acho que, falar quanto foi desafiador, porque seria mais do mesmo, né? Acho que todo mundo que estava na indústria farmacêutica naquele momento sabe o quão difícil foi e o quanto a gente estava assim ansioso e quase que desesperado para voltar à vida normal, né? E depois que a gente voltou, o que eu vejo, né? Qual é a minha opinião? Que todas essas ferramentas que a gente aprendeu a usar na pandemia, né, forçadamente, elas passaram a ser nossas aliadas, né? No momento em que elas não são a única opção, mas que a gente pode usar de acordo com a nossa necessidade, né? E então hoje, por exemplo, nós estamos aqui hoje num bate-papo, né? Tem pessoas do Brasil todo envolvido remotamente e funciona muito bem, né? Tem algumas situações, por exemplo, eu, eu gerencio uma equipe no interior todo. Então, às vezes, o representante vai numa cidade, o médico faz uma solicitação ou pede uma informação. O representante não vai conseguir voltar ali ainda dentro de um mês, mas ele precisa dar aquela informação. Ele combina com o médico e faz uma visita online, né? Isso é possível. Congressos, a gente vê, tem muitos congressos hoje que são híbridos, né? O médico pode ir para a cidade participar do congresso, ou aquele que não pode, pode fazer sua inscrição online e participar, né? A gente mesmo aqui faz alguns eventos grandes de forma híbrida, né? Esse ano a gente fez alguns, assim, um evento grande, numa grande capital, né? Transmitido. E aí as pessoas que estão nas cidades menores conseguem ali reunir um grupo menor de médico e passar aquele evento ao vivo. Então, assim, mudou, mudou. A gente tem muitas ferramentas novas que podem ser utilizadas de forma muito interessante.
Mas a relação em si, eu acho que foi fortalecida, sabe? Aquela questão do face-to-face, aquela questão de estar junto, do contato, do médico querer ir num evento à noite, sentar ali, estar com você, querer te receber presencialmente, né? Eu acho que isso ficou muito fortalecido. A gente ouve muito isso dos médicos. Sabe que eu tô agora participando de um projeto de inovação dentro da empresa, né? E o projeto que eu estou envolvida, ele está trabalhando exatamente a qualidade do impacto no especialista, né? Pensando em todos os sentidos. Isso não é um trabalho, não é um projeto da minha área, né? A gente está falando de representantes, de consultores, de MSL, de qualquer impacto que a gente tenha com a classe médica. E na fase de pesquisa desse projeto, eu conversei com vários profissionais, vários médicos, e todos, todos eles que eu conversei, foi unânime quando eu perguntava como eles veem a relação com a indústria, né, e o que é importante para eles, e aí a gente elencava alguns itens, eu pedia para eles elencarem os 3 itens mais citados: visita presencial, mas uma das coisas que eles trouxeram bastante é que eles valorizam a visita informativa, a visita técnica, científica, que isso agrega bastante no dia a dia, congressos e mini-meetings. E unânime a opinião de que devem ser presenciais, né? A maioria também fala que não gosta de receber um volume de materiais por e-mail, a não ser que seja uma coisa alinhada, um estudo que ele solicitou, algo que ele combinou com o representante. Então, de novo aquilo que eu trouxe, né? Eu acho que a gente tem novas ferramentas, mas a essência do relacionamento, ela continuou e continuou fortalecida. Essa dependência que nós seres humanos temos de conviver uns com os outros é uma coisa que a gente não vai perder. Por mais que a tecnologia Não venha vai. trazer, é algo que a gente necessita. E essa relação é uma relação que ela, historicamente, né, desde que a profissão do propagandista começou, ela tem essa relação com a classe médica. E os médicos sentem falta dessa relação, porque muitas vezes, nos grandes centros não, mas em cidades do interior, mais afastadas, o representante é o cara, é o profissional que vai levar uma informação relevante para aquele médico. E esse ponto que Exatamente. você traz, Raquel, eu acho que é muito importante a gente entender que a tecnologia ela veio para favorecer o nosso trabalho, não para substituir o nosso trabalho. E acaba que muitos profissionais, eles ficam resistentes, né? Ah, eu não vou aprender isso não, como uma maneira de coibir o progresso. E ele É, acaba ficando aquém das necessidades do mercado, porque eu vou precisar utilizar isso. Imagina agora, final de ano a gente sempre tem um aspecto de não quem trabalha, não é pracista, né? Quem é de setor de viagem, ele sempre tem aquele aspecto, poxa, é um ciclo menor, eu fico mais na minha sede, mas eu tenho médicos importantes numa cidade, por exemplo. E por que eu fazer um contato com esse médico no canal de tecnologia para não ficar, só deixar para 2024 esse contato? exato. Olha o quanto É de novo a contribui necessidade isso. da adaptação, né, que a gente trouxe. Claro, E eu concordo, muitos representantes com medo, a gente ouvia isso, a gente vai ser substituído, isso vai deixar de existir. A gente não consegue prever o que vem para um futuro, né, mais distante, com tanta, como a gente falou, tanta velocidade de mudança, mas eu não acredito que isso vai deixar de existir tão rápido assim. É o que você falou, acho que esse contato, esse relacionamento, o ser humano precisa disso, né? E por mais inteligências artificiais que venham, né, é a questão da inteligência emocional, né? A questão do contato, isso vai demorar para acabar. Eu acredito que não acabe e espero que não, espero que não mesmo. eu também não, porque uma das coisas que nos difere da máquina é justamente esse lado emotivo, emocional que nós temos. Exatamente. Apesar de terem vários avanços tecnológicos aí, de máquinas, aqui a inteligência artificial já conseguia até reconhecer algumas emoções que nós, seres humanos, mas a relação precisa ser, né, acontecer. É. Então, eu também acredito no que você traz. E, Raquel, com relação a esses desafios hoje, o que você vê quais são os maiores desafios do propagandista na profissão como um todo? A gente já falou da adaptabilidade à tecnologia como mais um canal, né? Mais uma ferramenta Uhum. nesse arsenal aí que o propagandista tem, mas quais outros desafios que você vê na função do propagandista? Então, eu acho que a função do propagandista também mudou muito nos últimos anos, né? O
O propagandista hoje, ele precisa ter múltiplas habilidades, né? Não basta fazer somente aquilo que é core da profissão dele, né? Que é ter um roteiro, é ter um painel, visitar um médico, discutir tecnicamente produto, doença, concorrente, cobrir média de visitação, né? Esse lá atrás era o principal escopo de trabalho, né, do representante. Hoje, ele precisa, né, aquele famoso termo, equilibrar vários pratos. Isso é muito real, né? Representante hoje ele precisa ser analítico, né? Precisa ser muito analítico, precisa tomar decisões importantes, muitas vezes, por exemplo, em como otimizar a utilização dos recursos que eles têm disponibilizado para ele ali no setor, precisa estar engajado, precisa ser criativo, né? A gente fala muito do termo accountability, né? Que é aquela história de ser dono do negócio, né? De se ver como dono do negócio e agir como tal. Eu acho que isso hoje é muito real, sabe? O representante ele precisa ser proativo, tem que se antecipar aos problemas, tem que propor soluções, né? A gente fala aqui também muito do representante precisa ser autogerenciável, né? Que vai na mesma linha ali do accountability. E eu realmente vejo isso assim com uma tendência, um caminho sem volta, vai ser cada vez mais, né? E o representante ele precisa conhecer muito do seu negócio. A gente está num meio, né, num mercado extremamente competitivo, independente de qual linha você trabalha ou de qual mercado você atua. A indústria farmacêutica vem se tornando cada vez mais competitiva, né? E é preciso conhecer muito do seu produto, mas e muito além disso, né? E aí, de novo, a gente volta, tem que ter o domínio das ferramentas de análise, de toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição. Tem que estar alinhado, conhecer muito bem a estratégia da empresa, conhecer os médicos, perfis de médicos, né? A gente tem vários, como qualquer profissão que você vai lidar com pessoas, vai ser assim, né? E não é diferente com os médicos que a gente tem como cliente. Conhecer o seu setor, quais são as principais clínicas, hospitais, os líderes de opinião. Acho que quanto mais ele conhece o negócio dele, né, mais fácil fica para ele propor, né, propor projetos, aplicar os recursos e, claro, com tudo isso alavancar os resultados, né? E aí, para quem trabalha ainda em empresas multinacionais que são vinculadas à Interpharma, né, trabalha com compliance, o desafio é ainda maior, porque a gente já falou muito aqui de inovar, eu acabei de falar que precisa ser criativo, que precisa propor soluções, mas dentro do que é permitido, Das né? regras. Dentro Exato. das regras. Então, é ainda mais desafiador. E eu acho que isso ainda é desafiador, porque, apesar de já ter uns anos, né, que a gente tem aí esses códigos de condutas da Interpharma, mas nem sempre toda a classe médica entende que a relação está mudando também, algumas coisas que se faziam lá no passado não pode fazer mais. Dependendo do mercado que você atua, você concorre ali com empresas que não seguem as mesmas regras que a sua, né? Que não tenha o mesmo compliance. E aí você vai, tenta explicar de uma forma que não pode, aí seu concorrente vai lá, faz tudo ao Faz. contrário, e faz. Não porque ele está errado, está longe de mim, não é isso que eu estou É, dizendo, porque são regras diferentes, mas por isso que eu regras. até citei, né? As empresas que são regidas aí por um compliance, o representante ainda tem esse desafio. Então, eu diria assim, o representante hoje precisa ser completo, né? E, de novo, o mercado mudando, as tendências mudando, e são esses que eu acredito que vão permanecer. Então, de novo, mente aberta, pronto para inovação, e para aceitar que tudo muda o tempo todo, né? Essa é a realidade que a gente tem hoje. Hoje não existe verdade que dure, então a gente precisa realmente estar preparado para a mudança. E é uma coisa que eu ouço recorrentemente aqui sobre a questão da adaptabilidade, a importância dessa competência, de não criar Exatamente. obstáculos para o novo. Quanto mais obstáculo eu coloco para o novo, mais dificuldades eu imponho a mim mesmo. E eu vejo muitas pessoas sofrendo com coisas que elas não controlam. Ah, o compliance veio. Adapte-se, você não controla isso, é uma imposição da empresa. Se você não está conseguindo, você vai ter que procurar outro lugar para você. Exatamente, exatamente. Eu concordo plenamente. E
E é isso também. E você se adapta, de novo, vou voltar. Eu passei por esse choque cultural, assim, de uma forma muito forte, e a gente falava, isso não vai dar certo. Como que agora a gente vai falar para o médico que eu não posso fazer isso, ou como tal? E dá certo, é uma outra forma de ver o trabalho, é uma outra, né? É usar as ferramentas que você pode usar. E a gente vê grandes empresas regidas por compliance, trabalhando de uma forma extremamente ética, só crescendo no mercado, né? Se a gente não tivesse aberto aquilo naquele momento, a gente também não teria feito dar certo, né? Porque dependia da nossa aceitação e da nossa adaptabilidade. E vai ser assim em vários momentos. Na própria pandemia, né? Na própria pandemia, a gente teve que se adaptar, a gente não teve escolha. E aqui estamos. Estamos aqui, exatamente. Raquel, eu quero resgatar uma coisa que você falou um pouco atrás sobre Uhum, quando você estava no aspecto de inovação, que você trouxe uma informação que o médico quer, espera, né? Uma informação mais técnica, uma propaganda mais técnica. uhum, E hoje a gente ouve muito falando sobre isso, né? A propaganda expositiva, que é uma propaganda de falar, falar, falar e ouvir pouco meu cliente. E com uma visita consultiva, eu já tenho que ter um domínio maior para essa interação acontecer. Porque quanto menos segurança eu tenho para fazer uma pergunta, menos conhecimento técnico eu tenho, mais expositiva vai ser minha propaganda. Porque é um meio de fuga do profissional. Como que você vê esse aspecto, você que está conhecendo alguns médicos, sobre essa propaganda expositiva e essa propaganda consultiva? eu sempre tive, acho que desde da época em que eu era representante, eu sempre tive um pouco isso comigo, sabe? Eu pensava assim que quando eu entro na sala do médico, quando o médico me abre aquele espaço, né, um espaço na sala dele, né, eu falei, na casa dele, na agenda dele, eu sempre como representante buscava levar algo relevante para ele, né? Eu queria que da próxima vez ele tivesse vontade de abrir a porta para mim de novo. Né? E eu acho que isso hoje é essencial, tá? E você falou uma coisa que, para mim, é o primeiro passo: conhecimento, né? Quando eu falo de conhecimento, claro, produto importantíssimo, né? Conhecer lá desde o bom e velho manual, né? Toda a fisiopatologia, doença, produto, meus concorrentes, o que eu tenho de melhor, o que eu não tenho, o que eu posso trabalhar. Isso é essencial. Mas isso precisa ir além também, né? Eu preciso conhecer muito o meu médico, eu preciso entender cada um, aquela história da visita bem individualizada, eu acho que ela faz todo sentido, não dá para massificar mais, né? Quando a gente pensa assim, o que eu posso fazer para ser diferente na frente do médico? Principalmente algumas vezes que eu trabalho com produtos que não são tão diferentes, né? Em algumas situações não, então como eu posso fazer diferente? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu preciso conhecer o médico. É só a gente pensar como a gente gosta de ser tratado quando a gente é cliente, né? E fazer da mesma forma. Uma coisa que eu sempre falo, lembra que o médico é o nosso cliente e a gente tem um produto para vender. É isso que a gente quer no final, né? Mas o cliente dele é o paciente. Ele não está, quando a gente está conversando com ele não está na mesma linha de pensamento que a gente, né? Ele não está preocupado se ele vai vender o produto ou não, ele está preocupado em como ele vai tratar o paciente. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Levar informação relevante, levar informação científica, mostrar como aquele produto, seu produto, pode impactar positivamente a vida do paciente, né? E a gente, acho que quem está aqui há mais tempo na indústria farmacêutica já fez N cursos de técnicas de venda e de estilo de comunicação, né? É o médico que é mais promotor, o médico que é mais facilitador, enfim. Cada um tem uma Uma terminologia, tem nomenclatura, um mas fala da nome, mesma coisa. fala da mesma coisa. E agora a gente tem uma outra classificação que está ligada a essa questão do digital, né? A gente tem uma geração de médicos já muito novas atuantes aí, que muitas vezes eles querem sim ter um aplicativo onde ele busca informação, ele quer que você mande mensagem pelo WhatsApp, ele é normalmente o médico super, muitas vezes, né, o médico super tecnológico que sai na frente, aí tem o mais conservador que não. Então, assim, quanto mais você conhecer do seu cliente, melhor vai ser o seu impacto, né? E voltando à pesquisa que eu comentei aqui com você, Elber,
foi unânime os médicos comentarem isso também, né? Que acham a relação com a indústria muito importante, porque é através da indústria que eles têm muita informação, né? Mas eles também comentaram, quando eu perguntava assim, o que diferencia, né, para você, um representante do outro, porque tinha essa pergunta, eles comentavam dessa visita expositiva, que para eles não tem mais tanto, não tem mais tanto valor, né? Porque muitas vezes a propaganda expositiva, o representante vai lá, trabalha a marca, trabalha o preço, enfim. E aí eu queria trazer um outro ponto aqui, porque falando assim, pode falar, ah, tá bom, mas tem perfis de empresa diferente. E tem mesmo, a gente sabe disso, né? Mas eu tenho muito comigo que quem decide o tipo de representante que eu quero ser, o tipo de profissional que eu quero ser, sou eu, né? E Conselho, plenamente. eu trabalho na mesma empresa, eu nunca trabalhei em outras para fazer né, esse comparativo assim. Né? Na verdade, você Mas, trabalhou em empresas que foram incorporadas, então você trabalhou em várias, mas hoje está sob a mesma bandeira, né? exatamente. Mas, Elber, isso para mim fica muito nítido nos processos seletivos que a gente faz. Fica muito nítido. Porque a gente abre uma vaga, a gente recebe pessoas de várias empresas, né? Ou que já trabalharam, ou que estão trabalhando e buscando uma mudança. E é muito comum, assim, no mesmo processo, eu ter 2, 3, 4 da mesma empresa, né? E ali fica muito nítido quem buscou ser diferente e quem se conformou somente com aquilo que a empresa exigia, somente com aquilo que a empresa oferecia, né? Porque hoje a gente tem muitas opções para buscar se desenvolver, para buscar conhecimento, Sem né? dúvidas. Então, acho que, né, até com uma visão de liderança, se eu puder deixar isso até como sugestão, é você que decide o profissional que você quer ser. Porque muitas vezes eu escuto assim, ah, eu queria trabalhar na sua empresa porque queria trabalhar com produto inovador, eu queria... Ah, então tá bom, mas como é que você faz aí? É ali, né? E isso acontece dentro da empresa também, sabe? Porque eu tenho uma equipe grande, hoje eu tenho 13 pessoas comigo. E a gente vê isso dentro da própria empresa, né? Os que buscam se diferenciar e os que caminham ali conforme a empresa oferece. Eu sempre falo para os meus representantes, aqui a gente tem várias pessoas que têm no seu plano de desenvolvimento uma linha no retail, né? Porque a empresa está se fortalecendo como uma empresa no retail. E eu falo isso, falo, olha, hoje a nossa visita já é consultiva. A nossa visita, nós já temos um papel de consultor. O que muda aqui é o produto final, né? Mas a visita em si, ela é a mesma. Então, você quer ser um bom consultor lá? Começa a se preparar aqui. Começa a se preparar, porque a hora que você tiver uma oportunidade, você sai na frente, né? Então, eu acho que é isso, vai muito de cada um. Ô, Raquel, eu assino embaixo no que você falou, porque eu sempre bato nessa tecla. Você precisa cuidar da sua carreira porque a carreira é sua. Hoje você está emprestando para a empresa A, ou B, ou C, seja lá onde você está. Mas não quer dizer que necessariamente você vai perpetuar aí. Então você tem que ser um especialista do método de vendas que aquele laboratório traz para você. Mas não te impede de você fazer uma visita mais consultiva, não te impede de você buscar conhecimento para aplicar na sua propaganda também, e não ficar esperando só o que a empresa te dá. Porque senão você fica muito fechado naquele modelo de negócio daquele laboratório e perde uma amplitude de carreira que você poderia ter em outros lugares. Então, é fundamental você, poxa, eu estou sentado nessa cadeira, qual que é a minha projeção de carreira? Onde eu quero chegar? Quais são as habilidades necessárias para eu estar sentando naquela cadeira? Eu tenho que antecipar isso. Porque eu tenho um sonho de trabalhar no mercado não retail hoje, né? A gente ouve muito isso. Tudo bem, mas o que você está fazendo? Muitas pessoas acham que eu estou fazendo um curso aqui, disso, daquilo. Tudo bem, mas esse curso não vai te fazer um profissional melhor se você não aplicar aquele conhecimento. Você precisa aplicar aquele conhecimento para ele enraizar, senão vai se tornar apenas um diploma. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso, pessoas com 2 anos de carreira, fazendo cursos que
elas não vão aplicar o conhecimento e vão perder aquele conhecimento ainda. Estão buscando única e exclusivamente o diploma, um certificado para postar no LinkedIn ou para pôr no currículo. Porque Mas conhecimento não tem. é outra coisa, Albert, que fica muito nítido quando a gente conversa com as pessoas, por exemplo, nesses processos, né? É isso. A pessoa muitas vezes vem, eu tenho um sonho de trabalhar nessa empresa, eu tenho um sonho de trabalhar nessa. Aí você pergunta, legal, e o que você conhece da empresa? E Da empresa. muitas vezes o que a pessoa buscou é como você falou, é a informação do site. Ah, eu vi que a empresa tem tantos anos, eu vi que a empresa. Ok, óbvio, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o site, procurar a informação, mas a gente está no mercado de relacionamento, né? De contato o tempo todo. E é isso, é a prática. Poxa, eu vou conversar, vou perguntar para um médico, vou perguntar para um representante que trabalha na empresa, vou buscar outras informações, né? Porque, de novo, a gente tem muita possibilidade, a gente tem muita ferramenta, e aí, obviamente, que cada oportunidade de carreira ela vai ser cada vez mais competitiva, Com certeza. A gente tem visto cada isso vez já, né? mais. A gente vê Uma muito migração hoje, vocês têm poucas vagas no mercado retail. Estão poucas, diminuindo. Todas as exatamente. oportunidades crescendo em outras áreas. Então, um profissional que quer permanecer no mercado retail, ele vai encontrar dificuldade de poder trabalhar com você, porque não é toda hora que abre vagas. E quando abre, são vagas extremamente concorridas. Então, eu preciso fazer meu dever de Exatamente. casa. Raquel, eu converso com muitos gestores da indústria e é impressionante como uma coisa tão básica é tão ignorada pelo candidato, pelo profissional, que é conhecer a empresa que você está indo trabalhar. Fica Exatamente. tão raso, aquela apresentação rasa do site institucional da empresa, que não sabe nada dos valores, como é o dia a dia, portfólio futuro, para onde a empresa está apontando, o que ela tem hoje como premissa de propaganda, como modelo de vendas. E são coisas tão simples que você pode procurar com um colega ou com uma conexão no LinkedIn e simplesmente não se Exatamente. acomoda em fazer o básico e o básico mal feito ainda. É, Não tem de espaço no novo, mercado para esse profissional, não tem espaço para ele. não tem. É de novo a história do conhecimento. Por isso que eu falei, quando eu uso a palavra conhecimento, ela é muito ampla, né? E Exato. é isso. Eu já entrevistei várias vezes pessoas de empresas que concorrem com o meu produto. Isso aconteceu até bem recentemente e eu perguntei, poxa, você concorre com a gente, me fala um pouco o que você sabe disso. Não sabe. Então, O é, básico, é, né? é o Então, básico. nada demais. Cara, você tem Tem um que buscar. concorrente, fale desse concorrente. Você não sabe falar do seu concorrente, Exatamente. Exatamente. é difícil. E outra coisa que você trouxe também, que eu também, por isso que eu falei com a assina embaixo ali, ó, concordo plenamente com o que você falou, é a individualização da propaganda. Aquela Uhum. propaganda de linha de operação, né? Linha de produção, igual o Charlie Chaplin antigamente, que saiu do mundo. Eu esqueci o nome do filme, que ele sai apertando a porquinha lá. Não cabe mais no mercado Não, hoje. O médico hoje, ele espera. Alguns episódios atrás aqui do podcast, eu trouxe um especialista aqui no Brasil, Alexandre Madeira, em experiência do cliente. Ele foi buscar esse conhecimento fora do Brasil para trazer algo que ele acreditava. E ele trouxe uma coisa que é muito importante. O médico, que é o nosso principal cliente, ele tem outros mercados em que ele atua. E aquela experiência, por exemplo, que ele tem numa companhia aérea, que hoje ele trouxe informação que é uma das mais investem na experiência do cliente. Quando ele tem uma experiência lá, ele quer trazer essa para a experiência com o laboratório. exato. Então, se eu fico muito longe disso aí, ele vai ter uma experiência ruim. Consequentemente, uma experiência ruim vai afetar o hábito prescritivo dele. Com E eu preciso certeza me vai. preocupar com isso também. Com certeza. Eu falo, tem algumas coisas tão simples, né? Mas que, se bem feitas, acabam tendo muito valor. Por exemplo, quando você conversa com o médico e ele te traz ali alguma opinião, você volta ali depois de um mês e resgata aquilo. Doutor Elber, última visita, o doutor trouxe isso para mim, tinha preocupação nesse ponto. Poxa, eu fui buscar essa informação, olha aquilo que eu trouxe. É muito básico, não é difícil de fazer isso. Mas naquele momento, o médico para e falou assim: poxa, a Raquel ouviu realmente o que eu falei, ela estava me ouvindo, ela pensou na minha preocupação, ela se preocupou comigo. Isso, você já se diferencia totalmente daquilo que você falou, daquele que Totalmente. vai, abre a pasta, deixa a amostra, fala do preço e vai embora, né? E é isso, de novo, se coloca no lugar, pensa como você gostaria se você fosse o cliente, né? E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais.
E aí você falou uma coisa certa, a gente só consegue com o conhecimento. E de tudo, O de conhecimento produto é e do médico, fundamental, exato. Concorrente, o conhecimento tudo. técnico do médico. Eu preciso saber disso. Porque hoje, o conhecimento técnico é importante, porque ele vai alicerçar o aspecto emocional. Então, se eu chego e o médico faz uma pergunta que eu não sei responder, uma básica, eu vou me perder emocionalmente naquela propaganda e acabou. Estou falando do básico. Exato. Não estou falando daquela pergunta de uma interação medicamentosa bem restrita de algo que não é tão comum no dia a dia. Tudo bem, você ir buscar algo diferente. Agora, o básico, eu tenho que saber. É. Sabe o que é interessante Inadmissível, também? né? Eu sempre falo isso para quem está começando, né? Quem está começando a trabalhar comigo, muitas vezes já tem uma experiência, mas está trabalhando com um produto novo, muitas vezes, mercado novo, às vezes mercado que nunca atuou. Use também o médico para você aprender, né? Eu acho isso muito interessante quando você está começando. Muito. Eu estou vivendo um momento desse, né? Eu gerenciava só uma linha e nós recentemente tivemos uma junção e eu estou trabalhando num mercado que eu nunca trabalhei antes, e um mercado complexo, extremamente interessante. Eu já fiz alguns almoços, eu peço para o representante, marca almoço com tal médico, para eu ir lá perguntar para ele, ver como é que funciona, como funciona, né? Entender como é a dinâmica, porque uma coisa é aquele treinamento que você tem na empresa, outra coisa é entender como as coisas funcionam. E isso, para quem está começando, né, ou para quem está mudando, é muito válido. E você sabendo para quem você pergunta, o médico valoriza muito isso, né? Normalmente tem os perfis, tem uns que não gostam muito de conversar, mas você pega aquele médico Exato. que é mais que é professor, ou que é speaker, ou que é mais promotor, ele adora te explicar, ele adora te Ele ensinar. adora. E ele Ele é uma te excelente fonte de valoriza. informação. Ele é uma excelente fonte de Exato. informação, como você trouxe. E ele te valoriza porque ele vai ver que você não é só mais um representante que está ali indo entregar um material ou uma caixinha. Ele está vendo que você tem a preocupação, né, de conhecer, de levar a informação correta. E Então, ele não está acostumado com isso também, Raquel. Ele não está porque as acostumado. Então você pessoas se não fazem, diferencia. Não as pessoas não fazem. As pessoas têm fazem medo de isso. perguntar. Na verdade, não é só Exato, medo, né? As pessoas não sabem fazer uma pergunta inteligente muitas vezes e acabam ficando exato. mais do mesmo. Eu preciso Essa é uma treinar outra antes a questão. pergunta que eu vou fazer lá dentro. E olha, a arte de fazer pergunta, ela não está relacionada ao tempo que eu tenho de pasta. É o tempo que eu investi para me desenvolver nesse aspecto, que não é natural para a maioria das pessoas. E é o que mais diferencia a gente. No mercado hoje, que tudo é tão igual, eu preciso me mostrar alguma coisa para me tornar diferente para aquele médico, para ele me valorizar. Isso que você trouxe, pedir a opinião dele para entender na prática clínica como ele enxerga aquilo, como que ele tem resultado com aquilo, até para você vender para outro médico, é fantástico. Exato, exatamente. É mais uma ferramenta que a gente tem que usar. Importantíssima. Exatamente. Eu sempre falo, né? Eu dei um treinamento outro dia para os meus mentorados aqui sobre escutativa e perguntas assertivas. E são duas habilidades que elas não têm como ter uma e não ter a outra. Você precisa ter as duas. Porque se eu sei fazer excelentes perguntas, mas eu não sei ouvir, não serviu de nada as respostas que o médico me deu. Exatamente. E se eu sou um excelente ouvinte, mas eu não sei fazer as perguntas certas, também não serviu de nada. Então são E duas essa habilidades questão, que eu posso desenvolver, que são comportamentais. sim, e essa questão do ouvir, né, essa de saber perguntar, concordo plenamente com você, e essa do ouvir, ela vale para todo o dia a dia do representante, né, porque quantas vezes a gente planeja, né, eu vou trabalhar isso, eu estou com esse material esse mês, isso está falando isso, eu vou trabalhar, você entra, o médico fala uma coisa completamente diferente do que você planejou, né, e aí você precisa ter a habilidade de ouvir e de mudar totalmente a rota do que você planejou, né? E isso também é muito fácil de ver quando a gente está acompanhando as pessoas, ou às vezes no consultório, você está com outros representantes, às vezes nem de outra empresa, né? Já vi isso algumas vezes, o representante fazia de conta que nem ouviu aquilo, não, eu vou continuar porque É, eu planejei aqui, porque eu não vou saber se zero valor, né? Seria melhor não ter falado nada naquele momento, né? Então, acho que exato. essa questão de ouvir, ela é fundamental para a gente, para a nossa profissão. Exato, porque a gente precisa ouvir e demonstrar que a gente está ouvindo, né? Existe técnica para isso, para você demonstrar para esse médico que você está prestando atenção nele.
E é o Exatamente. básico. Quanto mais eu demonstro, mais ele tem interesse em responder minhas perguntas. Quanto menos eu demonstro, porque a pior coisa que tem, você está conversando com qualquer pessoa, você vai e toca num assunto, ele trouxe, você fala uma coisa nada a ver, parece que você foi abduzido daquela conversa, depois voltou de novo e não sabe o que está acontecendo ali. Não, acabou o rapport ali, Acabou ninguém na está mais hora. interessado nessa conversa, né? Pode encerrar por ali, né? A verdade é Pode essa. encerrar por ali. Então, são pequenas coisas, mas que no somatório delas trazem uma robustez para o profissional ser mais respeitado na Sim, ponta. com E a gente precisa certeza. de mais profissionais com essa expertise. Hoje o mercado está rejuvenescendo muito os médicos. E são profissionais que ainda não têm muitos, não, têm poucas experiências com profissionais que sabem argumentar e acabam criando uma percepção errada da classe, né? Então a gente precisa se Exatamente. policiar. Cada um é o responsável na frente do médico de valorizar a profissão e de fazer a diferença. Eu acredito muito nisso, sabe, Raquel? Eu também acredito, e eu digo mais, né? Lá atrás, né, para os médicos mais, os baby boomers, né? Tanto os médicos quanto os representantes, a relação era muito diferente, né? É, eu não sei se eu digo de respeito, não acho que a gente perdeu o respeito, mas era uma relação diferente. É isso que você falou. Tem uma faixa etária ainda dos médicos que tem uma visão diferente da indústria, que os novos É. ainda não têm, de novo, geração que tem 1 milhão de informações, 1 milhão de ferramentas, e cada vez mais, se o representante não criar o valor para o trabalho dele, esse médico não vai fazer questão nenhuma. Não vai. É, Ele nós não temos vai que criar fazer, o ele valor que a não gente quer vai que a outra criar, pessoa tenha. ele não vai, a gente não vai construir essa relação, né? Por isso, de novo, a gente hoje vive uma fase onde a gente vai pegar um painel médico, a gente vai ter médico de geração baby boomer até quase que geração Esse Z que está formato. entrando no mercado de Exato. trabalho, né? E aí, Exatamente. e aí a gente precisa E ter é mais um habilidade para tudo fator isso, de adaptação na propaganda, porque são perfis diferentes que eu preciso totalmente entender para levar diferente, informação também. Eu acredito totalmente. que no passado, Raquel, o médico tinha mais tempo para dedicar para o representante sem a preocupação do consultório cheio. Hoje, o médico também, algumas situações, ele se tornou um commodity também. Para muitos pacientes é tudo igual. Mas E ele fica com o você, consultório cheio e acaba que diminui o tempo que ele pode dedicar para o representante. então, mas você falando isso me fez pensar uma coisa, né? A gente conversou agora há pouco de quanto mudou a função do representante. Porque lá atrás também, da mesma forma que o médico tinha uma rotina diferente e tinha mais tempo para se dedicar, talvez ele se dedicasse mais a menos funções, menos tarefas, menos atividades. Um representante é igualzinho. A gente acabou de falar que hoje o representante é multitarefa, tem que ter multi-habilidades. É a mesma coisa. Lá atrás a gente saía de manhã, a nossa preocupação era: tenho que fazer 12 visitas hoje, tenho que lançar todas elas. Ok, vou vender meu produto, bater minha conta. Era isso. Hoje, o volume de preocupação que a gente tem com tantas Aumentou muito. outras coisas aumentou muito. Então, não foi só a rotina do médico, né? É a rotina do A médico, é a nossa nossa, também. é o mundo que muda o tempo A todo, né? própria quantidade de concorrentes aumentou absurdamente. Exatamente, Hoje você pega exatamente, alguns mercados que você tem 20 marcas visitando o médico na mesma substância. exatamente. E são produtos prioritários em todos os laboratórios. Isso traz um desafio maior de gerar esse valor para o médico, né? Então, a gente Exato. podia continuar falando aqui por mais horas e horas aqui sobre esse tema e não faltariam oportunidades de trazer insights interessantes para quem vai assistir, né? Quem está aqui acompanhando o episódio até agora. Só que a gente já está chegando no fim. Passou rápido, mas nós já estamos chegando no fim. Passou. E eu quero pedir para você aí, para trazer o que, que você deixa de conselho para esse representante que quer se destacar hoje no mercado, que quer ganhar visibilidade na frente do médico com um trabalho diferenciado. Legal, Elber. Bom, o que eu deixo de conselho, né? Acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a primeira coisa é buscar conhecimento, né? De, de novo, não é só conhecimento de produto, é conhecimento do mercado, é conhecimento do seu cliente, é conhecimento das ferramentas que você tem disponível. Essa é a base para que você comece, né? Já saia como um bom profissional, né?
E fora isso, você precisa ser, eu diria assim, seja inconformado, no sentido de busque sempre melhorar, busque sempre saber mais, seja observador, seja criativo, né? E, e para quem está começando na indústria, ou para quem começou há pouco e busca uma ascensão, eu diria assim, vem de coração aberto, porque isso aqui é um mundo louco e apaixonante, né? É uma profissão que te permite se desenvolver muito, não digo só de desenvolvimento de carreira em si, mas desenvolver habilidade, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente, um dia sair da indústria farmacêutica, a gente pode fazer 1000 coisas diferentes, porque a gente desenvolve tanta habilidade aqui. Então, esteja pronto para isso, cabeça aberta, coração aberto, se adapte, inove, e, acima de tudo, eu sempre falo, se apaixone por aquilo que você faz, porque o nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Quem está na indústria sabe que a gente é extremamente cobrado, a gente tem cota, a gente está sempre, enfim, precisando Vários fazer mais, KPIs ao mesmo vários, tempo vários, para poder vários, tomar mas conta. seja apaixonado, tenha orgulho, né? Você leva um medicamento, você impacta a vida do paciente, muitas vezes você muda a vida de um paciente. Eu acho que é uma profissão que a gente tem que ter muito orgulho. E sempre que entra alguém novo na Takeda, a minha mensagem é: seja feliz aqui. Seja E é isso que eu feliz. digo: venha, se apaixone e seja feliz aqui. Exatamente. Raquel, eu vejo muito isso, porque se a gente não gostar do que a gente faz, vai ser um martírio completo, diariamente. A gente tem que. Isso não Exatamente. faz. E eu sou suspeito para falar desse mercado apaixonante, porque eu estou na indústria desde 2014, desde 2010, e já fazem quase 5 anos que eu saí da indústria, mas não saí, porque eu continuo prestando serviço na indústria. Então, continuo trabalhando no desenvolvimento dos profissionais da indústria farmacêutica. Então, mais da metade do tempo eu já estive fora da indústria do que o tempo que eu estive na indústria. O tanto que isso é apaixonante, que a gente não. A gente sai, mas fica um pedacinho da gente dentro. E o aprendizado que a gente tem aqui é uma coisa absurda. Então, valorize a sua profissão na frente do médico, valorize essa profissão, porque a gente precisa de profissionais que estejam na frente do médico, valorizando aquela relação, porque você não está ali simplesmente falando de você, você está representando uma classe. Cada representante na frente do médico, ele pode contribuir ou prejudicar a carreira como um todo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Faça o melhor Exatamente. dever, dê o seu melhor ali, se apaixone, seja feliz, porque a alta performance tem que estar ligada com a felicidade também. E o martírio contínuo, ninguém consegue trabalhar assim. Não se sustenta, né? Não tem como. No longo prazo, não, infelizmente. Não. Raquel, obrigado. Foi um Eu prazer que te receber agradeço. aqui. Um papo leve, gostoso. Espero que quem você que esteja assistindo também tenha gostado, porque insights aqui eu tenho certeza que foram vários. Que bom, fico feliz de poder contribuir. Foi um prazer E estar com vocês. as portas do ponto de encontro estão abertas para você quando você quiser voltar, tá bom? Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigada. E eu quero convidar você agora, aqui no link da descrição, está o perfil do LinkedIn da Raquel, para você poder acompanhá-la também, segui-la lá no LinkedIn, poder estreitar esse relacionamento com ela. E eu também peço para você para seguir o canal. Semanalmente eu recebo aqui um gestor da indústria farmacêutica para falar um pouco da carreira dele, os insights para você sobre a carreira dele. Gostou do vídeo também? Curta, compartilhe, porque você vai ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Foi um prazer te ter aqui, Raquel. Obrigado mais uma vez. Até Eu logo. que Fui!